Bom, daqui a 3 horas e meia é meu aniversário de novo. Sim, mais uma vez é meu aniversário. E como já faz 2 anos que eu fiz um vídeo sobre aniversário, eu vou fazer um esse ano. Até porque eu tenho coisa a dizer, eu tenho coisa a falar e enfim. Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno, esse é o canal do Universo. E amanhã, às 9 horas da manhã, eu tô fazendo 28 anos de idade. É muitos anos. E como também faz tanto tempo que eu não faço vídeo, eu gostaria de abrir um pouco sobre como anda a minha vida e as coisas que eu ando pensando e sentindo. Bom, eu não ando muito bem porque eu tô num processo de luto. A gatinha do meu sogro faleceu há 2 semanas atrás. Quer dizer, a gente acha que ela faleceu porque ela só sumiu. Só que atrás da casa deles tem um mato que tá bem grande. E nesse mato geralmente é frequentado por cobras e aranhas peçonhentas, sabe? Então a gente acha que ela acabou falecendo por uma desses animais, sabe? Por uma picada desses bichos. Meus sogros também têm outros 3 gatos, então eles com certeza foram atrás da Pishley, né? Que era o nome da gatinha. Ela é uma frajolinha linda, uma princesa. Todo mundo amava ela, todo mundo adorava ela. E ela vai fazer muita foto pra gente. Ela foi muito amada, ela foi muito livre, né? Ela teve muita liberdade pra ser feliz, ela foi muito feliz. E a gente nunca vai esquecer dela, né? Então eu fiquei muito mal, eu chorei esses dias todos pensando nela. Faz 2 semanas que ela desapareceu, né? No começo a gente pensou que alguém tinha levado ela, só que o mais provável mesmo é que algum animal peçonhento tenha picado ela, porque ela geralmente não foge dali do perímetro da casa, sabe? Ela não vai pra rua. Então, provavelmente foi isso que aconteceu. E a gente tem muitas saudades dela, eu queria que ela voltasse de aniversário, mano. Eu queria que ela voltasse, sabe? Mas é meio improvável que ela volte, então eu tô lidando com isso tudo. É engraçado falar sobre isso porque, pra atualizar vocês, eu tô num processo de recuperação emocional, digamos assim. Eu percebi recentemente que eu virei uma outra pessoa ao longo dos últimos 3 anos, sabe? Eu demorei pra aceitar isso, mas a pandemia me afetou num nível que ela mudou quem eu sou e mudou os meus sentimentos e as minhas emoções. Aquela época toda fodida que a gente viveu me tornou uma pessoa tão de saco cheio do mundo e das pessoas no geral, que eu me tornei uma pessoa menos empática, eu tornei uma pessoa que sente menos, eu não consigo sentir as coisas de fato como eu sentia antigamente, sabe? Resumindo, eu me tornei uma pessoa apática. Claro que hoje em dia eu consigo enxergar tudo isso, e é por isso que eu tô tomando atitudes pra resolver esse tipo de situação, sabe? Porque esse tipo de situação acaba afastando as pessoas que te amam, sabe? Você se tornar uma pessoa dura, uma pessoa mais fria, uma pessoa infeliz, acaba afastando as pessoas ao seu redor. E esse período acabou me trazendo isso, sabe? Eu me tornei uma pessoa mais dura e mais infeliz. Inclusive, tudo que eu mais quero é voltar a ser feliz como eu era. E parece que é mais difícil, não parece? Você também tem essa impressão de que parece que é muito mais difícil ser feliz hoje em dia do que a gente era, tipo, sei lá, 4 anos atrás, ou 5 anos atrás? Mas eu sei que isso é uma questão psicológica e que basta eu tratar isso com terapia que eu consigo reverter a situação e conseguir voltar a sentir as coisas como eu sentia antes, sabe? Inclusive, como eu tô tentando recuperar minhas emoções de uma forma mais profunda, eu tenho pensado muito sobre o sentido da vida e o propósito da vida, o sentido das coisas no geral, sabe? Eu acho que até é normal pensar cada vez mais sobre isso à medida que a gente vai envelhecendo. Eu tô fazendo 28 anos, então esse tipo de pensamento só tá começando a pipocar na minha mente, tá ligado? Bom, como eu disse pra vocês, eu venho pensando muito sobre isso. Eu cheguei a algumas conclusões, como por exemplo, existem 2 fases da sua vida, né? A fase em que você é um jovem, você é uma pessoa que vive até, sei lá, seus 30 anos, sua vida, você cuida das suas responsabilidades, você vive a sua vida sozinho e cuida dos seus problemas sozinho. E tem uma outra fase da sua vida, que é a fase em que você quer se estabelecer com alguém. Você já não tem a mesma vitalidade de antes, você já não tem a mesma paciência para as coisas como antes. Então tudo que você mais quer é se estabelecer com alguém e viver tranquilo pelo resto da vida. Ou seja, entrar num relacionamento mais sério, um relacionamento mais estável, como um casamento, e aí viver dali pra frente com aquela pessoa e talvez ter até filhos com ela. Então nós temos aí 2 tipos de pessoas separadas. As pessoas que não são pais e as pessoas que se tornam pais e vivem a vida com uma outra pessoa, sabe? Essas outras pessoas, elas estão num nível diferente de conhecimento e de experiências na vida. Elas começam a perceber atitudes que os pais delas passavam e faziam com elas, e elas passam a se colocar no lugar desses pais, porque não apenas essas pessoas, mas muitas outras pessoas ao redor dessa pessoa tá vivendo essa fase, sabe? Tá vivendo essa fase de se estabelecer ou ter filhos. E aí você se pega pensando, pô, se todo mundo tá vivo até hoje, então quando você chegar a esse ponto da vida, você começa a pensar, por que eu tô aqui? Por que nós estamos aqui, certo? Ninguém sabe essa pergunta de $1 milhão no mínimo, 1 bilhão, 1 trilhão de dólares.
Ninguém sabe, mas basta pensar um pouco que você consegue realmente pensar qual é o propósito de se existir nesse planeta. Recentemente eu me deparei com esse tweet de um cara que eu sigo no Twitter e que ele estuda bastante filosofia, e eu perguntei pra ele, baseado nos estudos dele sobre filosofia, qual era o sentido da vida, né? O que ele pensava sobre o sentido da vida, o que ele via com o sentido da vida. Ele respondeu que ele acredita que o propósito da vida, na verdade, o propósito da ciência, né? É a experiência ou a observação da experiência. Não existe propósito na matéria sem experiência e não existe verdade na experiência sem alguém para observar ela ocorrendo. Então, quem melhor para observar a experiência ocorrendo do que um ser humano? E para se gerar um ser humano, precisamos gerar filhos. Pessoal, a minha câmera parou de gravar do nada, então eu vou continuar esse vídeo usando outras imagens para ilustrar, beleza? Então a resposta que ele deu meio que parece com o pensamento que eu tive, que eu cheguei à conclusão, e eu acho que a maioria das pessoas acabam chegando nesse mesmo tipo de conclusão. Claro que nem todo mundo vai viver a experiência de ser pai ou ser mãe, e claro, a minha opinião é que se você não se torna um pai ou uma mãe em algum momento da sua vida, você está desperdiçando um pouco da experiência que é estar vivo na Terra, sabe? Porque justamente a experiência humana, esse ambiente que nós estamos aqui, 3D, 4D, com o tempo, né, o fator de tempo, é simplesmente pura experiência. Se nós estamos aqui é porque alguém nos fez. Então nós somos filhos, e filhos estão aqui para experienciar junto com os pais a realidade. E não apenas o processo de experienciar, mas o processo de cuidar também, de ensinar, de você ver aquele ser que você gerou crescendo, sabe, se tornando um adulto como você, um homem como você. É realmente algo que vale muito a pena se experienciar. E fora que esse tipo de pessoa, o segundo tipo de pessoa, os pais e as mães, eles têm um outro tipo de cérebro. O cérebro deles é mais avançado geralmente por conta dessas experiências. Claro que todos nós estamos propensos a ter problemas psicológicos, ainda mais na época em que vivemos, sabe? Só que é incontestável que esse tipo de experiência acaba fortalecendo seu psicológico. Eu também cheguei na conclusão de que um dos nossos objetivos como ser humano é ter o melhor cérebro possível, o melhor psicológico possível. Nós então precisamos fortalecer o nosso psicológico como missão na Terra. Nós passamos pelas experiências, aprendemos de acordo com as nossas emoções e fortalecemos o nosso psicológico, certo? Porque, vamos supor, se existe uma vida após a morte, você não quer ter um psicológico fraco, você precisa utilizar essa experiência para fortalecer o seu psicológico e tentar ser um tipo de ser, seja lá onde for, melhor. É engraçado porque a possibilidade da experiência nos dá o livre-arbítrio, que é algo que é totalmente incontrolável, o que acaba tornando a vida na Terra ainda mais arriscada e preciosa, né? No final das contas, as pessoas decidem o que querem fazer das suas vidas e acabam fazendo. Não se sabe o que acontece depois da morte, não se sabe o que acontece antes do nascer, e o máximo que a gente pode fazer é tentar adivinhar. Mas eu acho que as pessoas acabam chegando numa conclusão em comum após certo ponto da vida. E essa é a minha reflexão dos meus 28 anos de idade. Eu tô quase nos 30. Eu me considero uma pessoa mais madura hoje em dia. E as coisas ficam muito mais claras quando você consegue reconhecer o que está de errado. Isso acaba te tornando uma pessoa que não apenas aprende, mas que também pode ensinar. Como um pai ou uma mãe, que eu acho que todo mundo deve desenvolver esse tipo de habilidade, sabe? Mas é isso. Valeu pelo papo. Eu precisava trocar essa ideia com vocês para atualizar vocês um pouco sobre a minha vida, um pouco sobre os meus sentimentos, meus pensamentos. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Eu espero que você esteja bem. Se você puder, deixa um like, comenta aí embaixo o que você acha. Valeu pelo feliz aniversário, se eventualmente você me mandar um aqui nos comentários. E é nóis, mano. Tamo junto e até o próximo.